Olha, gente, esse é um papo que a gente nem ia ter hoje, tá? Mas aí aconteceu isso aqui. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Georgia, eu sou designer de interiores e paisagista, e hoje a gente vai falar de menstruação. É um assunto que eu provavelmente ia ter demorado muito mais pra trazer pra cá, e provavelmente esse vai ser um dos vídeos mais íntimos que vocês vão ver aqui nesse canal, porque isso é uma coisa que eu tô falando legitimamente do meu coração. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. É muito frustrante como mulher ver um negócio desse. O que aconteceu, caso você não saiba, é que uma empresa de homens conseguiu financiamento para um produto destinado para mulheres. Esse produto especificamente é uma luva rosa, uma luva rosa para você tirar e esconder o seu absorvente. E se falar isso já não fosse o bastante para você entender o quão esse negócio é absurdo, eu vou ficar aqui falando, porque eu tô muito revoltada. A gente precisa discutir isso, a gente precisa falar sobre esse assunto, e é muito importante em muitas searas da nossa existência que essa discussão exista. Então hoje a gente vai falar de menstruação. A gente vai falar de menstruação, vamos falar de sustentabilidade e a gente vai falar de feminismo. E eu já quero dar um disclaimer aqui que em momento algum a minha intenção é ser trans-excludente, tá? Quando eu tô falando mulher e menstruação e tudo mais, eu quero que vocês entendam que eu tô falando do meu ponto de vista como mulher, como pessoa que menstrua, mas eu quero que todas as pessoas que menstruam, inclusive as trans, se sintam incluídas. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa discutir é o fato de que a gente tem uma empresa com dois homens, que esses dois caras, eles acham que eles sabem o que uma mulher precisa. E enquanto a sexualidade da mulher continua sendo uma coisa completamente alienígena para a maioria dos homens, eles genuinamente acham que eles têm alguma coisa a dizer no quesito menstruação. Isso é uma construção histórica, é uma coisa que é muito difícil da gente desconstruir até hoje, mas a coisa mais normal que a gente vê no mercado são coisas feitas por homens e para mulheres. E um exemplo muito simples é o do porquê roupas masculinas são mais confortáveis e têm bolsos. Elas são feitas por pessoas que as usam. As roupas femininas não têm bolsos, nem sempre são funcionais, às vezes são desconfortáveis, porque geralmente elas são feitas por pessoas que não vestem elas, mas que as veem. Então, elas têm que ser bonitas. Então a gente já começa desse princípio. Não devia ter um homem falando pra mim que eu tenho que usar uma luvinha rosa com a minha menstruação, tá? Tá errado. Só tá errado. Passando dessa questão, eu acho que é muito importante a gente considerar que a menstruação, em muitos momentos da história, em muitos lugares diferentes, ela foi considerada nojenta, feia e inclusive até uma coisa impura e que podia contaminar pessoas. Em alguns casos, as mulheres inclusive precisavam ficar isoladas de sua família e de toda a convivência em geral quando elas estavam menstruadas. E isso, ouso dizer, acontece até hoje em alguns lugares. E essa noção da menstruação como algo sujo e nojento foi o que construiu grande parte do mercado de produtos destinados para menstruação, tá? E eu consigo lembrar, quando eu era adolescente, eu tinha acabado de menstruar, eu era super jovem, e eu morria de medo das pessoas verem que eu estava com um absorvente em mãos, e que eu ia trocar meu absorvente. E isso é uma coisa super estúpida, porque, veja bem, 50% do mundo menstrua. Mas a gente foi ensinado, o mundo ensinou pra gente, a sociedade ensinou pra gente, de que a nossa menstruação não era uma coisa legal. E é exatamente isso que tá na cabeça desses caras que criaram essa luvinha ridícula. E quando a gente vai falar de sustentabilidade na menstruação, uma parte muito importante dessa discussão é a gente desmistificar essa questão da menstruação como sujeira. A gente desmistificando essa ideia da menstruação como uma coisa nojenta e suja, a gente começa a pensar em soluções que são muito mais saudáveis para o nosso corpo e para o planeta. Se a gente for considerar o mecanismo padrão hoje em dia para você controlar a sua menstruação, seria usar absorventes descartáveis, que geralmente
vão ser aqueles absorventes com plástico e tudo mais, são coisas que não são biodegradáveis. Você vai ter absorventes internos, que são menores, mas que também são lixo. E aí você tem a questão do hormônio, né? Que você vai ingerir um monte de hormônio lá pro seu corpo, só pra você não menstruar. E a não ser que você seja uma daquelas pessoas que tem cólicas terríveis, ou que você tenha algum problema de saúde, e que realmente seu médico tenha te recomendado que você use uma pílula ou use um DIU com hormônio, alguma coisa assim, você usar uma pílula só pra você não menstruar, porque menstruar é uma coisa ruim, não é um negócio legal, né? A gente tá ingerindo aquele monte de coisa, não sei, não é a coisa mais legal. Mas enfim, eu vim falar com vocês sobre soluções que sejam mais ecologicamente corretas, tá? Mas que também acabam sendo um pouco mais saudáveis pra gente, eu acho. Eu não tomo pílula há muito tempo, já. Eu parei de tomar pílula, ela tinha efeitos colaterais muito sérios no meu corpo. Além disso, usar absorventes externos, aquelas coisas enormes, nunca foi uma coisa muito confortável pra mim. Então, desde cedo eu comecei a usar absorventes internos, tá? Eu usava muito mais do que o outro. Essa foi a primeira percepção que eu tive de que aquele absorvente grandão era um negócio super hiper nocivo pro meio ambiente, assim. Porque quando eu mudei para absorvente interno, a quantidade de lixo que eu produzia em massa era muito menor. Mas dá pra gente ir muito além disso, tá? E foi exatamente o que eu fiz. A primeira coisa que eu experimentei foi um coletor menstrual, tá? Que nada mais é que um copinho que você vai inserir na sua vagina e vai deixar lá por um tempo. Ele vai coletar sua menstruação, você tira, você lava ele conforme as instruções da embalagem e aí você pode usar ele novamente. E muita gente usa, muita gente gosta, então eu super recomendo que você procure um coletor menstrual para você, se você quiser experimentar. É uma coisa super legal. E aí uma das principais coisas que me perguntam com relação ao coletor menstrual mas ele vai ficar lá dentro e a menstruação vai ficar lá dentro? Sim, ela foi feita lá dentro. Ela tá lá dentro até a hora que ela sai. Então, assim, o uso correto de um coletor menstrual, ele não é sujo, ele não é anti-higiênico, ele não é feio. Então, busquem um coletor menstrual. É muito legal. O que acontece? Pra mim, o coletor menstrual não funcionou super, hiper bem. E aí, eu descobri as calcinhas absorventes. Nada mais é do que uma calcinha que ela tem uma camada absorvente e uma camada impermeável. E isso vai fazer com que ela colete a sua menstruação sem que vaze pra lado nenhum. E aí depois você lava a sua calcinha e ela tá pronta pra usar de novo. Ela é uma calcinha normal, ela não parece uma fralda, ela é uma calcinha. Como qualquer outra. E essa foi a minha solução favorita, tá? Então, eu tenho algumas calcinhas que eu uso na época da minha menstruação, e aí eu lavo essa calcinha depois, e tá tudo bem. Volta pro armário, próxima menstruação a gente vai pegar ela de novo. E aí algumas pessoas vão falar pra você assim, nossa, mas aí você fica com aquela calcinha com a sujeira. Então o problema do coletor é porque sua menstruação fica dentro, o problema da calcinha é porque sua menstruação fica fora. Realmente é muito confuso. De novo aquela noção de que a menstruação não é uma coisa suja. Ela tava dentro de você, agora ela tá fora. E tá tudo bem. E assim, essas calcinhas elas são feitas para vários tipos de fluxo, então você vai ter algumas calcinhas para fluxos mais leves, para dias mais sossegados. Você vai ter calcinhas para dias que são mais tempestuosos e terríveis, tá bom? Eu lavo minha calcinha à mão, mas o fabricante inclusive fala que você pode lavar na máquina, que não há problema nenhum em fazer isso, tá? Então, eu acho uma coisa bem útil, acho uma coisa bem legal e acho uma coisa super hiper sustentável, vale muito a pena. E eu sei que meu alcance aqui com esse vídeo não é um alcance gigantesco, mas eu peço que você compartilhe com outras pessoas, porque a gente precisa discutir esse assunto. Isso é uma coisa muito importante para a saúde da mulher, física e mental, tá? E isso é um assunto que precisa ser discutido. O porquê existem homens inventando luvinhas rosas, enquanto o que a gente devia estar discutindo eram formas mais sustentáveis de menstruar. A menstruação é uma coisa normal, é uma coisa natural e muitas vezes ela não é uma coisa agradável. Eu não tô aqui falando que é um milagre da vida e blá blá blá. Eu tenho cólicas horríveis todo mês. Eu passo 2 dias do meu mês completamente inútil. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada. Minha pressão baixa, eu fico enjoada e eu sinto dores horríveis. Mas a gente precisa começar a entender que a menstruação é ok. A gente precisa parar as luvinhas rosas do mundo. E aí, entrando no nosso final padrão, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe,
se inscreva no canal. E se você tiver alguma dúvida, você sempre pode mandar pra mim aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beijo, gente. Tchau, tchau.